Muito boa noite, minha gente. Será que temos alguém nessa quinta-feira para falarmos de reprogramação mental e de crenças? Oi, Pan, Jesus 23, tudo bem por aí? Rodrigues Valdinete 10, seja bem-vindas. Karina Aquino, oi Karina, quanto tempo? Seja muito bem-vinda. Oi, Dri, minha querida Dri, boa noite, minha gente, boa noite para todo mundo que está chegando. Senhor Lauro, sempre. Lindalva, muito boa noite. Hoje quero avisá-los que, primeiro, deixa eu só falar uma coisa, minha gente, tem muita gente nova chegando nesse perfil, muita gente nova que muitas vezes nem me conhece, né? Mas estão aqui, não por acaso. Então, eu sou a Camila Ragazzini, eu sou a criadora do método Descrençar, algo que, se eu posso resumir o método, é ensinar as pessoas a saírem da limitação e chegarem à realização através da substituição de crença limitante por crença de realização. Um dia eu busquei respostas, um dia eu busquei sair das principais macro-áreas da minha vida na dor, buscar o que hoje eu vivo, então hoje eu ensino isso. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Oi, Celinha, boa noite. Clau, Confeitaria Oliveira, sejam muito bem-vindos vocês. Simone, boa noite. Bom, minha gente, quero dar primeiro parabéns para todos os psicólogos. Hoje é dia do psicólogo. Tem algum psicólogo aqui comigo nessa noite? Diz para mim, eu aqui, que eu quero saber para eu poder compartilhar não só com você que é psicólogo, mas não só aquele psicólogo que trabalha com diploma já de formação, aquele que tem clínica, aquele que trabalha em RH, não importa, né? Porque nós temos também os psicólogos terapeutas de alma, aquele que quer servir, aquele que quer ajudar, aquele que quer contribuir. Para todos os psicólogos de coração, de alma, de mente, parabéns para todo mundo. Certo, minha gente? Na alma sou psicólogo, né, Fabiano? É isso aí, temos muitos psicólogos aí, uma missão muito grande. Parabéns para todo mundo. Minha gente, eu vou hoje, então, começar a nossa live respondendo uma das perguntas que eu recebi e quero poder que dê tempo, né? Porque não tem dado tempo nas nossas quintas-feiras para que eu abra aqui para que você possa fazer perguntas, para que a gente possa interagir. O meu pedido para esse envio de perguntas, para que eu não me perca, porque daqui a pouco chega bastante gente, e aí eu me perco aqui com os comentários, que você coloque nesse, se for possível, eu não sei se isso é possível, mas vamos testar. Eu já fiz uma vez e deu certo, não sei se agora vai dar também, que é na interrogação para você mandar a pergunta para mim aqui, e aí eu vou abrindo e vou fazendo, vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, minha gente, olha só, eu vou pegar uma pergunta então, nas próximas lives eu respondo a sua pergunta para você que me envia sempre perguntas, e se você não me mandar as perguntas, não faria sentido eu estar aqui às quintas-feiras para nossa live de perguntas e respostas, certo? E aí então, mais no finalzinho não, acho que vai ser do meio para o final, eu vou abrir para poder responder todos vocês, para quem quiser me fazer perguntas sobre reprogramação mental e de crenças. E isso envolve o que a gente pensa, o que a gente deseja, aquela dor que a gente não quer mais sentir, aquele desejo que a gente quer conquistar sim, porque não há nada de errado em termos desejo, aquilo que a gente sente, que vem acompanhando a gente. Inclusive vou fazer uma pergunta aqui no meio não, daqui a pouquinho vou fazer uma pergunta, eu quero muito saber de vocês. Quero muito saber de vocês a partir dessa pergunta que eu já vou trazer. E também envolve o nosso comportamento, porque para quem já conhece o meu trabalho, para quem já vivencia o método Descrençar, sabe que a forma como a gente traduz as nossas crenças é a partir do PEC: pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Certo? Então vamos lá. Começando aqui. Boa noite para quem está chegando agora. Vou focar na pergunta, na entrega de conteúdo, e já eu venho para falar com você aqui no chat. Camila, é possível a gente se acostumar com a dor e com o sofrimento? Será que é possível, minha gente, a gente se acostumar com a dor e com o sofrimento? O que é que vocês acham? Quero que vocês reflitam aí um pouquinho, porque essa é o início da pergunta que eu vou responder. Então, será que é possível a gente se acostumar com dor e sofrimento? Que loucura é essa, né? E olha só, minha gente, eu não escolhi essa pergunta, agora que eu tô fazendo as conexões, nada é por acaso mesmo, né? Mas eu não escolhi essa pergunta por acaso.
E eu nem fiz isso de forma consciente, né? Porque hoje, sendo o dia do psicólogo, seja esse psicólogo com diploma, ou seja esse psicólogo de alma, que tá aí para servir, para ajudar, para orientar, para puxar a orelha muitas vezes, né? Tem muito a ver com esses ciclos que nós vivemos, ciclos repetitivos de dor, de sofrimento. Por quê? Porque a gente acredita que isso é normal. Então, já vou chegar lá. Camila, é possível a gente se acostumar com a dor e sofrimento? Exemplo, relacionamento que não dá mais certo, mas eu continuo por gostar dessa pessoa, mas eu me sinto culpada por tudo. Então, vamos lá, minha gente. Não, isso não é. É possível sim, mas não deveria ser possível. O que é muito comum, as pessoas, elas acreditam que elas não podem ser felizes. E essa felicidade que eu trago para a gente poder refletir nessa noite não é uma felicidade clichê, porque eu posso ter desafios na minha vida todos os dias em qualquer área e mesmo assim buscar me sentir bem, buscar essa felicidade, buscar me movimentar para que essa realidade que me acompanha, às vezes durante anos, que ela não seja eterna, que ela não seja para o resto da minha vida. Então sim, é possível as pessoas e é muito comum, porque elas acreditam que elas não podem viver a felicidade. E mais, elas não podem viver a felicidade, reflete se isso também acontece com você, porque tem pessoas do lado, seja num convívio familiar, num convívio comum, ou pessoas no planeta que não são felizes. É isso que eu mais escuto. Camila, como é que eu posso me sentir feliz? Se o meu pai não tá feliz, se minha mãe não tá feliz, se meu marido não tá feliz, se minha esposa não tá feliz, se os meus filhos não estão felizes. E o que deveria ser o contrário, minha gente? Eu posso sim estar feliz para que eu possa influenciar, para que eu possa contribuir, para que eu possa dar o meu melhor para esse outro que tá do meu lado. Olha como tudo é uma questão de percepção, de substituição de pensamento. Porque quando eu acredito que eu não posso ser feliz e essa pessoa me traz um sentimento que ela se sente culpada por tudo, muito provavelmente exista aí uma crença de não merecimento. Então eu não posso ser feliz. Eu tenho que ficar aqui nessa relação, independente da relação, independente do contexto, sofrendo. Eu não posso me sentir feliz e naturalmente influenciar esse outro, porque esse outro pode estar sofrendo. Então eu não mereço, eu não me sinto merecedora. Eu não me permito me sentir feliz. E o que deveria ser o contrário, hoje e sempre, é eu estar bem, eu me sentir feliz, eu me sentir que estou, por exemplo, respeitando o que é importante para mim, para que o outro receba o meu melhor. Que vem através de uma ressonância, de uma frequência, do que eu escolho vibrar, do que eu escolho sentir. Então a pergunta que eu faço, a primeira pergunta que eu faço para você que está aqui comigo nessa noite, somos em 35 pessoas nesse momento. Nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, qual foi o sentimento predominante no seu dia? Escreve aqui para mim, por favor. Qual foi o sentimento predominante no seu dia? Eu quero saber. Vocês têm consciência disso? Vocês costumam olhar para os sentimentos de vocês? Vocês costumam perceber que, independente da relação, vocês estão se permitindo se sentirem bem? Como é que foi o dia de vocês? Como vocês passaram o dia? Vocês olharam para o que vocês sentem? Foi mais culpa? Foi mais tristeza? Foi mais gratidão? Foi mais felicidade? Foi mais aceitação? Ou foi mais ódio, mais necessidade de vingança? Mais a partir de julgamentos o tempo inteiro? Julgamento de mim mesma, né? Eu, pessoa que sinto, eu, pessoa que estou na relação, eu, pessoa que estou diante do desafio. Qual foi o sentimento predominante de vocês? Ansiedade, a Paty falou. Depois da sua ajuda, só sentimentos bons. Eu não li o nome, me perdoe. Dri, preocupação. Fabiano, aceitação. Ana estava produtiva, que ótimo. Goiano, Riva, tristeza. Mas calma, a gente vai fazer uma técnica no final, tá bom? Problemas, reflexão. Silvana, qual foi o sentimento diante desses desafios? Troca essa palavrinha, tá?
Problema é uma condenação. Desafio, eu ultrapasso, tá bom? Glauco, feliz e predominante, desânimo, ok, minha gente, muito bem. A consciência é o primeiro passo para que a gente comece as mudanças. A partir do que eu sinto, eu preciso ter consciência para fazer as mudanças na minha realidade. De novo, independente do contexto. Pode ser numa relação profissional ou uma relação amorosa, pode ser diante dos desafios financeiros, da própria saúde física, por exemplo. Então, esse é o papel mais importante para uma mudança, para uma reprogramação acontecer, e eu vou dar os passos para vocês já já, tá bom? Oi, Aninha, muito boa, bem-vinda e boa noite. Paty, seja muito bem-vinda. Eu não sei se vocês me acompanham há pelo menos 2 anos, talvez nem todo mundo que tá aqui, mas no começo das minhas lives, lá 2 anos atrás, eu como professora, como amo ensinar, fazia esses desenhos aqui, ó, levava algumas burdoadas, porque tinha gente falando, nossa, mas não dá pra entender nada, porque antigamente era o contrário, eu nem sabia que aí para vocês aparecia ao contrário, né? Mas cá estou para que a gente possa refletir um pouquinho diante dessa pergunta que eu recebi. E como eu disse, já já eu vou olhar aqui no chat e vou olhar para vocês, para perguntas de vocês, tá? Então vamos lá, ó. Como é que a gente, então, se acostuma com o sofrimento? Minha gente, tá dando para vocês verem aí? Eu espero que sim. Deixa eu colocar mais para trás, ó. Isso é o que eu chamo de ciclo repetitivo negativo. Então, como é que a gente se acostuma com o sofrimento? Como é que a gente se acostuma com tanta dor? Por conta desse ciclo repetitivo negativo, que começa da seguinte maneira. Olha só. Deixa eu só voltar um pouquinho. Para você que está chegando agora, que não conhece ainda o método Descrençar. Quando a gente fala de crença, tudo que a gente acredita, a forma que eu encontrei para poder traduzir e ensinar para vocês, mais do que o significado de crenças, mas para que vocês possam perceber as próprias crenças, foi desenvolver um elemento dentro da reprogramação de crenças que eu chamei de PEC. Quando eu perguntei para vocês aí, olha só, vejam bem, acompanhem aqui comigo, prestem bastante atenção. Qual foi o sentimento predominante no dia de hoje de vocês? Então, alguns disseram tristeza, desânimo, ansiedade, outra produtividade, se sentiu produtivo, se sentiu feliz e tudo mais. Esse é um elemento do PEC, que é a letrinha E, que é emoção. E veja aqui nesse ciclo repetitivo negativo, ó, eu tô dando um exemplo, tá bom? Nesse pezinho aqui, essa relação não dá mais certo. Uma das formas de nós olharmos para as nossas crenças são os nossos pensamentos, mas não é só pensamento, como muitas pessoas acreditam, né? Que crença é só pensamento. Não, ledo engano. Crença não é só pensamento. Crença é pensamento, emoção, comunicação e comportamento. Quando eu trago essa clareza para o meu dia a dia, eu tô mais diante das minhas crenças. E aí sim, pela consciência, eu posso reprogramar toda e qualquer crença. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças, minha gente. Então, neste exemplo aqui, eu espero mesmo que vocês estejam conseguindo ver. Não sei se a luz está muito escura, se está muito claro. Eu trouxe o máximo de luz aqui, mas vou trazer mais luz metaforicamente. Vamos lá. Pensamento, nesse exemplo. Essa relação não dá mais certo. É uma possibilidade de crença. E aí eu penso nisso todos os dias. Por exemplo, essa relação não dá mais certo. Esse emprego que eu tô não tá dando mais, tá horrível. Não, essa relação já acabou. Eu sou culpada. Olha eu pensando. Eu sou culpada por tudo de errado que acontece nessa relação. O que a sociedade vai pensar de mim? Não é uma crença? O que a minha família vai pensar de mim se eu disser ou se eu buscar a separação? Não estou dizendo aqui o que é certo, o que é errado você fazer na sua vida. Porque a vida é sua, livre-arbítrio é seu e o que eu quero trazer aqui é só mais consciência para você reprogramar suas crenças. Combinado? Então não me dê pedrada em relação a isso. Ah, a Camila tá dizendo que é para eu me separar. Não tô dizendo nada disso. Tô dizendo que é para você pensar, para você sentir, para você comunicar e para você se comportar de uma maneira que te traga bem-estar. Foi essa a pergunta que eu te fiz, certo? Que te traga felicidade. Porque você não precisa ser um condenado ou uma condenada. Você sim pode fazer movimentos que só você pode fazer. Eu posso pegar sua mão, mas eu não posso caminhar por você. Eu posso caminhar do seu lado, mas eu não posso andar nas pegadas
por você. É você quem faz esse movimento, inclusive, a partir da consciência, decisões. A partir da consciência das crenças, tomar novas e melhores decisões. Então, uma das formas das crenças é o pezinho, ó. Por exemplo, essa relação não dá mais certo. E aí, o que é que eu vou sentir que essa pessoa me escreveu? Culpa! E culpa, minha gente, eu sempre falo aqui, culpa está diretamente ligada à crença de não merecimento. Crença de não merecimento está atrelado à culpa. Então eu aprendi em algum momento da minha vida que toda vez que eu faço algo, entre aspas, errado, e não olho para isso, para o que eu fiz ou deixei de fazer como uma experiência para o meu processo de evolução, eu vou ser castigada, ou algo vai ser me tirado, ou algo está dizendo assim, eu digo para mim mesma, né, eu sentindo culpa. Você fez muito errado, não vai dar certo, com perdão da palavra, vai dar merda na sua vida, não é assim? Então, culpa é um sentimento de mais ou menos 30 Hz, de acordo com a escala do Dr. David Hawkins, que faz uma medição de todos os sentimentos. Existem uma frequência possível de ser medido, aquilo que a gente sente. E olha nesse exemplo aqui, minha gente. Quando eu sinto culpa por uma crença de não merecimento, e este foi um sinalzinho de fumaça que essa pessoa me escreveu, deixou sair essa fumacinha, eu tô dizendo que se eu sinto culpa e 95% da força da mudança de uma realidade, de um resultado na minha vida, seja lá em qualquer área, tem a ver com os meus sentimentos, que tem a ver com a minha mente inconsciente. Lembra que sempre eu falo para vocês a forma como a nossa mente inconsciente se comunica com o nosso corpo é através dos nossos sentimentos? Então, se eu tô sentindo culpa o tempo inteiro, por quê? Eu tô repetindo um pensamento, essa relação não dá mais certo, eu sou culpado, o que vão pensar de mim? E o meu sentimento é constantemente de culpa, ou de tristeza, como vocês disseram, ou de ansiedade, como vocês disseram, ou de raiva, poderia ser também, independente do sentimento, eu tô criando mais do mesmo. É aqui que está a força da mudança, para eu sair de um ciclo repetitivo negativo e começar então um ciclo repetitivo positivo, ou não mais me acostumar com o sofrimento. Eu preciso alterar o meu sentir. É o meu sentir. É o seu sentir, numa polaridade oposta da culpa, que vai fazer a transformação nessa relação aí na sua vida. Mas vamos voltar aqui, ó. Então eu tenho um pensamento, uma emoção, e aí eu tenho uma comunicação. Lembra do Czinho do PEC, que representa as nossas crenças? Aqui, ó. Eu posso repetir pensamento e comunicação, tanto faz, tá? Comunicação é a materialização do meu pensar. Então aqui pode ser, sou culpada por tudo. Eu não presto, esse outro não presta nessa relação. Essa relação já está acabada há muito tempo. Minha família contribuiu para que essa relação acabasse, por aí vai. Então, pensamento, emoção, comunicação. E quais poderiam ser os meus comportamentos? Reclamação para a própria família, pelo amor de Deus. Se a sua relação com seu marido, com a sua esposa não está legal, fale para a única pessoa que pode resolver, que é o outro na relação, não sua família. Porque aí você tá, olha só, eu já falei isso em outra live e vou repetir aqui. Quando a gente, isso pode ser conhecido por muita gente, né? Quando a gente reclama do outro, a gente tá clamando 2 vezes. E eu diria que são mais do que 2 vezes. É o dobro. O comando, a comunicação na reclamação que nós temos enquanto comando para o nosso cérebro, parece que fica cada vez mais forte e cada vez pior essa relação. E aí a gente põe fogo na lenha ou lenha no fogo, sei lá, alguma coisa assim. A gente põe mais lenha na fogueira. A gente fala para aquelas pessoas da nossa família que naturalmente gostam da gente e não quer ver que a gente sofra, não quer ver a gente sofrendo. E a gente fala para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, para essa irmã que o nosso marido ou que a nossa esposa é uma porcaria. Além de você estar clamando 2 vezes, além de você estar fortalecendo um comando, você está dando sim fogo na lenha para uma comunicação pior e aí fofoquinha e julgamento. Sendo que só vocês 2 na relação podem resolver. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é irmã. Ou então vai buscar um psicólogo. Entende? No dia de hoje. Busca alguém que pode te trazer mais consciência, mais clareza. Se não é a pessoa, a outra pessoa da relação, vai buscar um terapeuta. É com ele que você tem que falar.
É um curso que você tem que fazer para trazer mais consciência. É com alguém que possa te trazer mais consciência. Não reclame. Por quê? Além de pensar, de emocionalizar, de comunicar e de se comportar de forma negativa, entre aspas, porque não existe o negativo. É sempre uma forma para que a gente possa aprender, tá? Esse termo aqui, ciclo repetitivo negativo, na verdade é só para trazer mais clareza e contextualização. Então, se o meu comportamento é de reclamação, ou de brigas, ou de afastamento nessa relação, naturalmente, qual vai ser o meu resultado? Mais condenação, mais sofrimento. Eu vou me acostumar com a dor e com o sofrimento. E eu não saio desse ciclo. Por isso é muito comum as pessoas dizerem: Camila, eu escuto isso sempre, minha gente. Eu dou 2 passos para frente e 1 quilômetro para trás. Eu dou 2 passinhos para frente e vários para trás. Porque elas estão vivendo esse ciclo repetitivo negativo, minha gente. Elas sempre pensam igual. Elas emocionalizam sempre sentimentos de baixa frequência, como a culpa. Elas comunicam sempre igual e pior, comunicam para quem não vai resolver nada. Aí elas se comportam como? Com mais brigas, porque faz parte desse ciclo repetitivo negativo numa relação, como é este exemplo, mais brigas, mais afastamento. E o resultado só poderia ser mais do mesmo. Compreendem isso, minha gente? Me fiz entender? Por isso que essa pessoa me diz, é possível a gente se acostumar com a dor e sofrimento? Não deveria. O comum é a gente poder acreditar que nós sim podemos viver a felicidade, como eu disse no início, e poder fazer do outro, a partir da minha felicidade, feliz também. Mas se o outro escolher que não quer, porque ele quer continuar nesse ciclo repetitivo negativo, tá tudo bem. Só que eu me sentindo bem, vou contribuir não só para o outro, como influência, numa relação de marido e mulher, uma relação amorosa, mas na relação no trabalho, mas até para a comunidade, para um planeta, por que não? Porque eu emito uma frequência, Joãozinho emite uma frequência, Maria da esquina emite uma frequência, tem uma média de frequência e tudo isso não é excluído. Tudo isso faz uma influência danada. Mas isso é assunto para uma outra live. Muito bem, minha gente, agora eu quero perguntar outra coisa para vocês. Olha só, já vou ler vocês aqui, tá? Se você que me escreveu, ou se você que percebe nesse momento que está numa relação ou que está num ciclo repetitivo negativo, tá? Então eu penso igual, emocionalizo em média sempre igual, um sentimento doloroso, tenho comunicado sofrimentos e mais sofrimentos, e aí naturalmente eu me comporto em coerência com esse sofrimento e tenho mais do mesmo. Será que não existe um ganho secundário aí? O que é ganho secundário, Camila? Por exemplo, uma pessoa numa relação que já não existe respeito. Essa pessoa está sofrendo, está fazendo o outro sofrer ou vice-versa. É uma relação que as pessoas dormem já em camas separadas. Um não olha para a cara do outro. Um não suporta mais o outro. Já tentaram conversar, já tentaram de tudo, já fizeram até terapia de casal, mas não foi. Só que, porque o marido tem uma renda, essa mulher, ela abre mão da própria felicidade porque ela acredita que vai sofrer se ela deixar de receber essa renda. Por exemplo, eu conto para os meus alunos, não sei se eu já contei isso em mídia aberta aí, mas uma vez, lá no comecinho da minha carreira, quando eu atendi em terapia, eu não atendo em terapia mais, não faço mais terapia, mas eu tinha uma senhora, eu acompanhava uma senhora que estava muito doente. E aí, durante toda a análise, todo o processo de análise, a minha linha sempre foi a linha junguiana, amo o Jung, fazia muito essas análises, enfim. E aí chegamos juntas num cerne. Esse filho que ela tinha era músico. E ele estava sempre viajando, sempre a trabalho, e tinha acabado de receber uma proposta de ir morar em outro país para deslanchar com a carreira. Se essa senhora que eu acompanhava ficasse saudável, o que ia acontecer? Ela ia perder esse filho. Vocês conseguem, minha gente? Me façam entender.
Então, se eu fico saudável, eu perco esse filho, porque esse filho dava atenção para ela. Este é um ganho secundário, que mesmo diante de um ciclo repetitivo negativo, mesmo diante da minha doença, mesmo diante de um relacionamento que já está destruído, mesmo diante de uma dor, eu aceito, eu me conformo, eu vivo me acostumando a dor e sofrimento, porque eu tenho a atenção do meu filho, porque eu tenho a renda do meu marido. Então me responde, isso é vida? Verdadeiramente é vida? Como é que uma pessoa vai viver felicidade se ela olha para essa relação que já está destruída? E de novo, eu não estou dizendo de separação ou de continuação, não é isso. Eu trago consciência. Mas eu acredito, porque aí tem crença, é aí que eu entro, que eu acredito que eu não sou capaz de ter renda se o meu marido não me der dinheiro. Que eu não sou merecedora, por exemplo, de ter uma carreira, de fazer dinheiro, de ser feliz, de fazer o outro feliz. Então, por favor, nessa noite, o meu pedido para vocês é: observem, fiquem presentes pro PEC de vocês. Ele entrega tudo assim, ó, de mãos beijadas. O que é que você pensa, o que é que você sente, como é que você comunica, como você se comporta em relação à relação profissional ou familiar, em relação às suas finanças, em relação à sua saúde. Então, será que essa dor que você está vivendo como um vício ou esse sofrimento? Porque sofrimento é um apego, tá? Tem uma diferença grande aí. A dor, ela vai existir muitas vezes. Mesmo assim, eu não preciso sofrer. Eu posso olhar para um desafio financeiro, por exemplo, e inicialmente ela é uma dor em mim, e buscar conhecimento, buscar aprendizagem, buscar mudar o meu Czinho, que é comportamento do PEC. Isso vai influenciar minha crença, vai influenciar todo o meu sistema de crença. Mas esse é um outro assunto também, tá, gente? Senão eu vou longe com vocês, né? Então vamos lá. Então pense aí se esse sofrimento que você está acostumado ou acostumada, se não tem um ganhozinho secundário por trás aí. Tá? Envolvido. Então eu tenho o chamego do marido, ou eu tenho o chamego do filho, eu tenho a atenção da minha mãe, a atenção do meu pai, eu tenho salário no final do mês, mesmo não suportando mais esse trabalho. E o que é que você está vibrando? Que é 95% da força da sua realidade. Pode não ser culpa, pode ser tristeza, angústia, um sofrimento, uma ansiedade, como alguém já disse aqui. Por quê? Porque não está respeitando o que é importante para você. O que é importante na sua vida. Se hoje, no seu dia, você vive tristeza, observa aí o que é que do seu dia a dia está faltando respeito da sua parte. Com todo o respeito do mundo, eu te digo. Porque se você não respeita o que é importante para você numa relação, no trabalho, diante de desafios financeiros, seja lá o que for, lógico que você vai sofrer. Só que até quando? Até quando você vai ficar apegado a esse ganho secundário? Até quando? Então vamos lá, anotem aí os passos para respeitando essa culpa, respeitando essa mensagem que eu recebi, para que eu abra para vocês, ó, passou 30 minutos já, minha gente, tá vendo só? Eu nem vejo a hora passar. Então, assim, ó, primeira coisa que vocês anotem aí, para quem já me conhece, já conhece o método, sabe. Primeiro, eu preciso partir de um desejo ou de uma dor que eu não quero mais sentir. Isso pode ser chamado por você por meta, por sonho, por intenção, não importa. Mas, Camila, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantas metas, ótimo. Comece por uma. O que é que você hoje quer alcançar? Ou qual é a dor que mais você sente dentro das principais macroáreas que eu, Camila, ensino, financeira, relacionamento e saúde, que você quer começar? Porque você precisa ter um destino neste momento para a reprogramação de crenças acontecer. Porque se o meu cérebro foi feito para criar crenças, para eu interpretar, para eu saber quem eu sou, entre aspas, né? Porque a gente acha que a gente sabe quem é. Para que eu saiba quem é o outro, ou o que é essa realidade que eu vivo, eu preciso de crenças, eu preciso interpretar o tempo todo. Então, defina um ponto de chegada. Defina um desejo ardente ou uma dor latente, como eu digo. Dor latente, Camila, eu quero essa dor? Não, eu quero o oposto. Eu não quero mais viver essa dor. Qual é o oposto dessa dor? Isso pode ser sua meta. Esse é o principal passo, tá?
Segundo passo, fazer o diagnóstico das suas crenças. Uma reprogramação de crenças só acontece quando eu faço um diagnóstico. Então, como é que você começa fazendo o diagnóstico? Observando o seu PEC. E aí a gente começa a funilar, ó, a gente começa a reduzir o que estava macro, amplo demais, porque tudo é crença, e eu vou reduzindo. Então, eu tenho um desejo, uma meta, começo a fazer o diagnóstico, eu começo a ficar, inclusive, mais consciente, mais presente. Esse é o terceiro passo. Então, vamos lá de novo. Meta, diagnóstico do meu PEC, o que eu penso, quais meus sentimentos, o que é que eu venho comunicando e como é que eu venho me comportando. Ai, Camila, mas isso dá trabalho. Dá trabalho. Mudar a minha realidade não é tomar uma pílula azul. Pílula azul não vai mudar a sua vida. Vai mudar por alguns minutos. Depois volta toda a realidade de novo. Então, transformação efetiva, que não é só superficial, que é profunda, demanda você ficar 7 dias, por exemplo, como é uma das técnicas do método que eu ensino para os alunos, fazer o diagnóstico do que você pensa, fazer o diagnóstico de como foi seu dia, os seus sentimentos, fazer o diagnóstico do que você mais comunica sobre a sua meta, fazer um diagnóstico se você está procrastinando ou se você está agindo, quais são os seus comportamentos diante da sua meta. Isso é reprogramar, isso é pagar preço. E não ficar contente com uma pílula azul, que não vai resolver sua vida. Para sempre não, pode resolver por alguns minutos. Choque e descrençar, agora é o momento. Então então ó, meta, diagnóstico, aí eu vou ficar presente, aí eu vou ficar mais consciente. Eu conto para todo mundo, eu acho que já contei em live também, que a minha mãe, quando era viva, ela amava a Brasília azul dela. Uma Brasília que era impecável. E uma vez ela perdeu a chave da Brasília azul, né? E durante meses ela perdeu, ela não queria chamar o chaveiro, enfim. E depois de muitos meses ela encontrou a chave, estava dentro do bolso da calça dela. O que isso tem a ver com diagnóstico e consciência? Tem a ver que se pode ter um baita Brasília azul. Você pode ter uma potência aí dentro. Você pode ter um maior dos seus sonhos. Só que se você não tiver a chave, essa Brasília não sai da garagem. Fazer o diagnóstico, ter consciência sobre o seu PEC, depois de uma definição do que você quer, é essencial para a mudança que você quer. Para a mudança que sim você merece. Ou você vai viver uma condenação para o resto da sua vida? Porque o outro vendeu essa história para você e você comprou. Certo? Próximo passo, reprogramação. Reprogramação é efetivamente colocar em prática técnicas que contribuam com a sua reprogramação. Seja técnicas de crenças mais conscientes, sejam técnicas de crenças mais inconscientes. E quando eu falo de inconsciente, eu estou falando de emoção ou de sentimento. Sentimento é quando eu já consigo nomear essa emoção, certo? Não vou me alongar aqui, minha gente, para poder abrir para vocês para perguntas. E aí, resultado. Então vejam só, para eu falar de resultado, eu preciso levar em consideração 2 elementos. Dentro do método Descrençar, alunos sabem disso, autorresponsabilidade e ação. Ação e autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o oposto de vitimismo. Como é que uma vítima se comporta? Ela culpa o outro. Ela acredita que é o outro que é o salvador da própria realidade. Se a realidade no relacionamento tá ruim, a culpa é do marido ou a culpa é da esposa. E quando eu tomo pra mim a responsabilidade dessa relação, eu posso até escolher sair ou ficar, me tratar essa relação, seja lá como for. Então, eu quero só fechar para poder abrir para vocês, a gente já está caminhando aqui no final. Primeiro, como essa pessoa que me escreveu, ela trouxe então a culpa. E a culpa é uma interpretação de que o que eu fiz ou deixei de fazer é errado, ao invés de olhar para aquilo como um aprendizado, como uma experiência. Ao invés de olhar para aquilo e falar, uau, hoje eu não faria como eu fiz no passado. Logo, a minha consciência já não é a mesma. A minha consciência já transformou, já mudou. E agora eu posso fazer, estimular minha timo. Entrar em contato com o meu sentimento de culpa. Entrar em contato com a minha timo, com essa glândula que fica no meio do peito, que é onde a gente acumula durante toda a nossa vida, que quando a gente é pequenininho ela é expandida, e quando a gente vai crescendo, acumulando experiências de dor e culpa, e dor e culpa, e dor e culpa, ela vai ficando retraída. E aqui eu guardo muito
dessas experiências de dor. E eu estimulo a timo e digo para mim mesma, eu posso dizer. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Eu te libero agora. Ou, eu me perdoo, eu sinto muito. Vai dizendo, vai contando, vai falando com a sua timo, vai batendo na timo, vai estimulando a timo e vai deixando esse sentimento, que é uma frequência, ter vazão. Depois, bata na mesa se for necessário, mas decida, diga, chega, deu. Eu não quero mais esse sentimento de culpa. Ai, Camila, só falar isso? Não, não é só falar. É ter um comando. É acreditar, é trazer força. Porque até a raiva, minha gente, uma raiva consciente, uma raiva que pode ser entendida como uma transmutação desse sentimento de culpa, faz a mudança aí na sua vida. Faz a mudança aí, ó, para que você saia de um ciclo repetitivo negativo e entre num ciclo repetitivo positivo. Isso significa que não haverão desafios? Vão haver. Porque nós estamos aqui não a passeio. Não só para acumular, não só para adquirir oxigênio, consumir oxigênio, mas a gente está aqui para evoluir sim. Para aprender sim. Para ter mais consciência sim. Então eu posso bater na mesa depois de entrar em contato com a minha timo. Eu posso bater na mesa e dizer chega. Eu escolho tirar um aprendizado disso que me traz culpa, da minha experiência, do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu escolho acreditar que agora isso para mim é uma experiência. Mas isso tem que ser um comando vivido e feito, um movimento de potência por você. A raiva pode possibilitar isso para você. Então, deixa vir, se tiver que chorar, estimulando a timo, chore. Deixa ter vazão a esse sentimento. E depois bata na mesa. De forma metafórica ou não. Às vezes eu gosto de bater. Opa, transmuta. Sai desse sentimento. Sai desse vitimismo. Sai dessa tristeza. Como eu escolhi hoje, tá aqui com você. Para te ensinar isso. Para que você coloque em prática. Você também pode escolher. Não só estar aqui recebendo, mas estar aqui para agir, para fazer. Para não aceitar mais essa realidade. Porque não precisa ser assim. É muito comum, mas não precisa ser assim. Bom, minha gente, quero saber se... eu acho que eu tenho perguntas aqui, né? Colocaram, me enviaram. Ê, que beleza. Vamos lá. Temos alguns minutos, minha gente. Se vocês puderem, me coloque aqui a interrogação, que é mais fácil para eu me organizar, para eu poder responder vocês, tá bom? Camila, depois que eu consigo mudar um comportamento, como faço o reforço positivo? Beijos e enorme gratidão. Ê, companhia dos bichos, coisa mais linda. Então, se você já mudou um comportamento, ou se você começa de forma consciente, implantar um novo hábito, né? Ou agindo, tendo um comportamento consciente, para que por repetição você possa instalar um novo hábito, para que você possa fazer ou continuar fazendo, esse reforço positivo vem pelo que eu chamo de PIC, prazer imediato consciente. Então, nós somos seres condicionados. A gente ama receber um agradozinho, uma bolachinha, sabe? Um docinho no final, não é assim? Então, quando você já mudou o comportamento ou quando você tem agido de forma consciente e coerente com a sua meta, com o seu sonho, com o que você quer conquistar, inclua esse pique na sua vida, esse prazer imediato, que pode ser para muitas pessoas, muitos dos meus alunos, uma série no Netflix, um filme gostoso que você está há muito tempo querendo assistir, assista esse filme, mas é de forma consciente. E busque sempre ter esse pique igual, sempre o mesmo. Se não é o mesmo filme, que seja uma série e os episódios, mas só faça depois que você agiu, de forma coerente com o que você quer. Pode ser um banho quentinho, um café, uma hora aqui nas redes sociais, ou uma hora é muita coisa, né? Só para nossa live, uma hora pode. Pode ser um vídeo engraçado, mas tem que ser de forma consciente. Então, pode ser um próprio abraço, uma música gostosa. Busque sempre o mesmo pique, para que isso seja cada vez mais fortalecido em você.
tá? Esse reforço positivo, quando não vem do outro, precisa, e não tem que ser esperado do outro, tá? Tem sempre que vir de nós mesmos. Nós podemos ser essa pessoa que nos agradamos mesmo. Nós nos agradamos. Isso pode acontecer, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Clarice perguntou: amada, como ter sonhos? Descobri que tenho muitas crenças limitantes. Como ter sonhos? Clarice, primeiro sonhe mesmo. Tenha metas. Eu acredito que seja esse tipo de sonho que você me falou, né? O que é que você quer para sua vida, Clarice? O que é que você quer atingir, alcançar? Independente das crenças, porque ó, o que separa você, Clarice? É que eu não tenho uma folha em branco aqui, mas o que separa você? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Consigo. Aqui tá Clarice. Clarice, não vai olhar pro desenho não, tá? E aqui tem o sonho da Clarice. Ó, será que dá pra ver? Clarice e o sonho da Clarice. O que separa o sonho da Clarice O que separa o sonho da Clarice? Volta. O que separa a Clarice dessa meta ou desse sonho é a programação mental que ela tem. E quando eu falo de programação mental, esse caminho aqui, ó, essa linha que muitas vezes é meio torta, né? É a sua programação, as suas crenças, aquilo que você acredita, Clarice, sobre você, sobre a sua capacidade de alcançar esse sonho, sobre o seu merecimento de chegar nesse sonho, sobre o próprio sonho, sobre dinheiro, sobre o amor da sua vida, sobre a sua saúde. Então, por isso que e aí muitas vezes as pessoas, isso aconteceu comigo, tá, Clarice? Quando eu saí lá como seletista em 2013 e queria empreender, eu nem sabia o que eram crenças. Para mim, crença tinha a ver com a religião. E não tem a ver só com religião. Tem a ver com aquilo que eu acredito. E se eu não acredito que sou capaz de chegar nesse sonho, eu paro no meio do caminho. Por exemplo, eu paro. Eu me distancio cada vez mais. Então, você deve sonhar. Você precisa sonhar. Mesmo diante de crenças limitantes. É por isso que eu tô aqui. Todas as quintas, toda segunda, de forma ao vivo ou gravada lá no YouTube. Você precisa aprender, e todos vocês que estão aqui, que o que separa o sonho de uma realidade são essas crenças. E que a reprogramação de crenças, o método Descrençar, Camila Ragazzini, por que é que a gente faz, por que é que eu faço o que eu faço? Para mostrar para você que essa programação mental, essas crenças não são condenações. Você é capaz de reprogramar, Clarice. Todo ser humano é capaz de substituir uma crença limitante por uma crença de realização. E chegar à realização, independente da área, tá bom? Então não deixe de sonhar e coloque em prática os passos que eu ensino todas as vezes. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, é excelente pergunta também. Suliman. E quando a pessoa não acredita em nada e não quer mudar as suas crenças? Falo? Estão prontos? Quando essa pessoa que você está, Suliman, vou te chamar assim, que muitas vezes são pessoas que estão do nosso lado, né? Familiares, por exemplo. Não insiste. Por mais que você ame essa pessoa, não insista. Faça o movimento só seu. Seja, entre aspas, e aí vocês vão ficar bravos, né? Egoístas nesse sentido. Porque quanto mais você cuida de você, quanto mais você reprograma suas crenças, quanto mais você busca se sentir bem, naturalmente você vai influenciar o outro. Mesmo que o outro não queira. Mesmo que o outro, pelo livre-arbítrio que tem, mesmo sofrendo, escolha continuar sofrendo, você está fazendo o que é sua responsabilidade fazer. E pode acontecer de você influenciar essa pessoa, Suliman. Pode acontecer. Mas não force nada. Porque não tem coisa pior, minha gente, do que a gente querer muito, porque a gente ama o outro, querer que o outro mude, querer que o outro evolua, querer que o outro reprograme as crenças, mas ele não tá na mesma vibe que você. Ele não quer. E aí você desgasta a sua energia. Então, Suliman, coloque a sua energia em você. Volta essa energia para você. Seja egoísta nesse sentido. E quanto mais você vai melhorando, naturalmente você vai influenciando esse outro.
Se chegar um momento nessa vida que ele queira que essa pessoa entenda que o único caminho é consciência, que o único caminho é evolução, você fez o seu trabalho a partir de você, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Goianoriva. Desculpa se eu falei errado, tá bom? Camila, o meu problema é no comportamento. Depois de um diagnóstico, eu não tenho força para mudar. Goianoriva, como é que eu posso te chamar? Goianoriva. Bom, eu não tenho força para mudar uma crença. Porque provavelmente você acredita que não é capaz. Eu não sei exatamente qual é esse diagnóstico, é lógico que a gente precisaria se aprofundar, mas eu, Camila, não acredito em condenação. Inclusive, minha gente, tem muita gente que me pede, né, por ser psicóloga, existe aqui o CID-10, tá? Esse é um livro que tá aqui sempre, porque esse foi um dos livros que eu precisei lá na minha formação, há quase 20 anos atrás, mas eu não acredito em condenação, independente do diagnóstico. Por mais que as pessoas às vezes me peçam, né? Mas o que é que eu tenho, Camila? Você tem uma possibilidade, você tem uma infinita possibilidade, infinitas possibilidades de mudança, né? Então, eu diria para você assim, comece primeiro definindo o que você quer para sua vida. O que é que você quer para sua vida? E a partir disso, e de novo, eu não sei qual é o seu diagnóstico, mas independente disso, a partir do que você quer, comece a trabalhar os seus sentimentos. Mesmo que ainda não haja ação, você pode sentir gratidão. E esse sentimento de gratidão influencia todas as suas conexões. Influencia profundamente o seu cérebro. Influencia até o seu sistema imunológico. Então sempre existe saída, não existe condenação. Não compre essa ideia. Se você ainda não pode agir, comece todos os dias a contemplar, porque você respira, a contemplar porque você tem uma cama para deitar, a contemplar que você está aqui numa live, que você tem internet, a contemplar mesmo, olhar e agradecer e se conectar. A água, eu sempre faço isso com a água. Então, quando você está com sede, sabe, Goianoriva, quando você está com sede, você toma aquela água, contemple essa água. Isso já é movimento importantíssimo, fundamental para a sua transformação. Mesmo que nesse momento você não tenha forças, porque você acredita que não tem forças para mudar. E vai trazendo consciência, vai trazendo sentimento de gratidão, vai trazendo consciência e mais sentimento de gratidão. Que eu te garanto que essa condenação, que eu não sei qual é, muda. Não existe condenação. Eu tomava 4 antidepressivos, Goianoriva, 4 para ficar de pé e para dormir. O tamanho do fundo das minhas dívidas era quase que... Eu não via a possibilidade de mudança. Enfim, eu espero mesmo que você não olhe mais para esse diagnóstico como uma condenação. Bom, vamos lá. Clau Confeiteira, meu pai. Clau Confeiteirão Oliveira. Clau, vou te chamar de Clau. Como faço para detectar as crenças inconscientes? Não prospero, não me sinto merecedora, nem me sinto capaz. Quando penso em fazer algo para correr atrás de trabalhar, mais gelo, me saboto. Não dá para ver o restante, Clau, mas tudo bem, vamos por partes. Crenças limitantes e crenças limitantes inconscientes e crenças limitantes conscientes. Qual a diferença? Lembra do PEC? Anota aí, tá? Lembra do PEC? Pensamento e comunicação são crenças limitantes conscientes, tá bom? Emoção ou sentimento e comportamento são crenças limitantes inconscientes. Então essa é a primeira informação, segura ela aí. Não prospero. Você precisa neste momento, olhando para essa prosperidade, perceber se você tem contribuído e tem se sentido aberta para receber a contribuição do outro. A gente teria que fazer uma aula, várias até, em relação, inclusive tem uma aula, não sei se está mais lá no meu canal do YouTube. Acredito que sim, crença de não merecimento e tem crenças também financeiras. Assiste lá, por favor, Clau. Então, se eu estou contribuindo com um servir que não é só para mim, que não é só para minha família, mas é para um todo.
E isso tem a ver com um propósito, isso tem a ver com o que é importante para você, com seus valores. A gente começa a olhar mais para essa questão de prosperidade. Prosperidade é um fluxo de crescimento, um fluxo de esperança, um fluxo de ter aquilo que eu preciso, que eu quero no momento em que eu preciso. Isso basicamente é prosperidade. E para isso eu tenho que estar alinhado, ó. Aquilo que eu estou doando para o todo, para o mundo, tem que estar alinhado com aquilo que eu também estou recebendo. Você se abre para receber uma ajuda, um elogio, um conselho. E você tem sentido que está contribuindo? Não me sinto merecedora. Culpa. Lembra que a live de hoje eu falei sobre culpa? E tem várias lives que eu falo sobre isso porque é um sentimento muito comum. Culpa. Trabalhe a culpa. Trabalhe, estimule a timo. Dê um basta. Clau, é só você que pode bater na mesa e dizer chega. Eu não me conformo mais com essa falta, com essa escassez, com esse contar moedas. Eu aprendo, eu escolho aprender com o que eu fiz ou deixei de fazer no passado, tá? Continuando, nem me sinto capaz. Comece a perceber agora, por exemplo, agora. O que é esse sentimento de capacidade, Clau? E para todo mundo que tá aqui? Muitas vezes, sentimento não, esse pensamento, tá? Você pode pensar e pode sentir também. Mas esse sentir incapacidade está muito ligado aos pensamentos repetitivos. Quando você está numa live hoje, ó, quase 1h, quase 9 da noite, e você começa de forma consciente a dizer, eu estou me movimentando diante da minha meta. Tenha clareza da sua meta, Clau. Eu estou numa live aprendendo sobre reprogramação mental e de crenças. Quando você começa a dar esses argumentos para sua mente consciente, fazendo tudo isso que eu falei antes também, você começa a aumentar essa crença de capacidade. Por quê? Porque sim, você está em movimento. Pode mais. Pode começar a colocar tudo que eu ensino em prática e precisa fazer isso. Pode começar a se abrir, estudar sobre como é que eu administro a minha riqueza, que pode ser um pouco a mais do que eu ganho hoje. Isso tudo são movimentos. Isso tudo são movimentos como argumentação para sua mente consciente, Clau. Tá? Então, estar numa live, estudar sobre finanças, estudar sobre prosperidade, oferecer o meu serviço, sentir gratidão, alinhamento, me abrir para receber, doar, tudo isso faz parte da sua prosperidade e muito mais. Mas só disso você já tem mudança. E mudança efetiva, não é a pílulazinha azul. Quando penso em fazer algo para correr atrás de trabalho, trabalhar mais, gelo. Tem aí uma resistência muito grande. Um medo, uma necessidade de perfeição, um controle com todo o respeito, Clau. E você só vai ser perfeita à medida que você se movimenta. Não tem como ser o contrário. Eu não sou perfeita se eu ficar parada, Clau. Eu preciso me movimentar. E esse movimento diz respeito às lives, diz respeito a colocar em prática o que eu ensino, ao que você está aprendendo, diz respeito a colocar em prática o conhecimento nas finanças, o enfrentamento, e uma das formas que você pode colocar, Clau, e você que está aqui comigo nessa live hoje, ao vivo, é a visualização. Aí eu recebo lá no direct, mas Camila, eu não consigo visualizar. Mais uma crença de incapacidade. Para você aprender a fazer alguma coisa, você tem que começar e tem que praticar, tem que repetir. Eu também não nasci sabendo visualizar. Eu também não nasci sabendo fazer live. Eu fui praticando. E se vocês pegarem a minha primeira aula lá em 2015, primeiro vídeo, perdão, a diferença é gritante. Então eu só posso ser, entre aspas, perfeito no que eu faço à medida que eu faço. Tá com resistência? Estimula timo. Resistência guardada em mim, eu te libero agora. Bate na mesa, diz, chega, eu vou lá enfrentar. Começa a visualizar, não tem como dar errado, Clau. Tudo bem? Anotou tudo isso? Então vamos mais uma. Ih, Clau, não sei se você... Peraí. Eita. TM Trindade. Como faço para ter certeza da minha crença profissional? Fazer visando o futuro para prosperar. Não sei se eu entendi, TM. Como faço para ter certeza da minha crença profissional? Se pergunte o que eu acredito sobre a minha carreira, sobre a minha profissão. O que eu acredito sobre a minha capacidade, o meu merecimento. O que eu acredito sobre entregar valor para o mundo. Eu tenho entregado valor para o mundo?
Então, fazer visando o futuro para prosperar significa que você tem que estar focando em entregar o seu melhor. Isso tem a ver com o que é importante para você. E tudo isso que eu respondi na pergunta anterior da Clau. Coloque isso em prática, tá, TM? Observa onde é que você tem focado, como é que você tem contribuído. Essa contribuição está respeitando o que é importante para você? O que é importante para você? O que você acredita sobre sua capacidade? O que você acredita sobre o seu merecimento? O que você acredita sobre trabalho, sobre carreira, sobre profissão? Tudo isso, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, senhor Lauro. Amor, algumas pessoas estão perguntando sobre a mentoria. Pode falar da maratona e da próxima turma? Posso, minha gente, tá chegando. Próxima maratona, dia... meu Deus, amor, você me pegou de carça curta. É dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, minha gente, me perdoe. Do dia 14 ao dia 17, 14, 15, 16, 17, do dia 14 ao dia 17 de setembro, anote aí na sua agenda. Eu vou fazer aquela maratona que a galera gosta, que eu amo também, do dia 14 ao dia 17 de setembro, daqui 2 semanas, para começar então a próxima mentoria em grupo. E vai ser a última mentoria do ano, presta atenção. Eu não vou mais abrir mentoria de grupo esse ano, tá, minha gente? Então, se você começar a considerar mudança da sua realidade, aprofundamento em reprogramação mental e de crenças para mudar a sua realidade, qualquer que seja, financeira, relacionamento e saúde, comece a visualizar já você nessa mentoria, que não tem como eu falar, minha gente, não tem como eu falar, mas são transformações a todo santo dia. Eu vou começar a postar aqui os depoimentos do pessoal e que não tem preço que pague, tá? Então, comece, se inscreva na maratona. Não sei se o Lauro já tem essa, acho que não ainda, mas nos próximos dias eu vou anunciar aqui para vocês se inscreverem na maratona, que é 100% gratuita, 100% online, 4 dias intensos de muito conteúdo para sua transformação. E na sequência eu abro a mentoria em grupo, última mentoria, tá bom? O senhor Lauro entrou aqui, pois não? Não, só para explicar, né, que a maratona são 4 dias de aula. Sim. Em média, cada aula tem 2 horas. Isso, né? Minha gente. Vem aqui, amor. Fala pra galera. São de 8 a 10 horas. Então vem aqui falar, amor, por favor. Eu tô aqui, apareço aqui. Minha gente, esse aqui é o senhor Lauro. Boa noite, gente. Aqui é o técnico, né? A parte técnica. Geralmente, são 4 dias, do dia 14 ao dia 17, a maratona, tá? A partir de amanhã vai começar a veicular. Ixi, eu acho que tá dando eco aqui. A partir de amanhã vai começar a veicular, né, um link de inscrição. Precisa fazer inscrição para a maratona, tá ok? Então a partir de amanhã eu vou começar a veicular esses links nas redes sociais da Camila, tá? São 4 dias. Em média, cada dia tem 2 horas de aulas, 2 horas e meia de aula. Então a entrega é muito grande, né? O valor... Se fosse cobrar por essa maratona, o valor seria, sei lá, R$1.500, R$2.000, porque a entrega de conteúdo é muito grande, tá? Então é isso, gente. E aí no dia 17, no último dia de maratona, depois de vocês terem absorvido muito conteúdo e conhecerem todo o método que a Camila ensina, né, e conduz as pessoas, aí sim a gente abre a inscrição, no dia 17 de setembro. Muito bem, parabéns! Pode fazer, fica aqui, continua a live, continua! Bom, minha gente, é isso, tá? Dado o recado, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Madonian 18. Camila, ter insegurança de conseguir deixar de tomar os antidepressivos é uma crença? Madô. Madô, me permita te chamar assim. Eu fiz um processo de parar de desmamar dos meus antidepressivos há uns anos atrás por várias vezes. Isso não é uma regra. Agora, a minha orientação para você, primeiro, tenha um acompanhamento médico, por favor, tenha um acompanhamento médico, tá? E segundo, tem crença, sim, de incapacidade de ficar sem a medicação, de uma possibilidade, inclusive, de dependência de algo. Se eu não sou dependente, por exemplo, de sexo, de álcool, de rock and roll, eu posso ser dependente de remédio, isso pode acontecer. Eu não tô nem falando só da parte química, eu tô falando de uma parte muito emocional. Então, se eu sinto uma necessidade de depender para preencher um vazio, muitas vezes isso aconteceu comigo. O que hoje estou polarizada no trabalho. Então, vou recapitular. Ei, Rico, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Desculpa, minha gente. Hoje,
o nível, a quantidade de trabalho com prazer substitui na minha vida os 4 antidepressivos que eu tomava. Não que eu não fizesse o que eu amava, mas eu não tinha, por exemplo, o respeito do que é para mim um dos valores, que é a liberdade, que é a contribuição. Compreende isso? E aí sim, eu tinha um vazio imenso, uma necessidade de preencher uma dependência, então, pelo remédio, por algo que fosse mais positivo. Hoje, estou dizendo para vocês, publicamente, que como eu preencho esse, entre aspas, vazio, é com muito trabalho apaixonante que eu faço. Minha gente, tá dando tempo aqui. Agradeço profundamente. Dri, manda o WhatsApp pra mim, minha bichinha, ó, pode me mandar, tô aqui à sua disposição, tá bom? Beijo, gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo. Até segunda-feira na nossa live ao vivo no YouTube. Beijão!